Fala Legião X, estamos mais uma vez aqui no Projeto X, aquele que multiplica suas chances de aprovação. Eu sou o Knup, professor de literatura. Hoje nós vamos falar sobre o modernismo, o maior movimento, não só literário, mas artístico da história do nosso país. Vejam que eu coloquei aqui modernismo 1, não se trata de ter havido mais de um modernismo, mas a gente didaticamente vai falar em algumas fases do modernismo. A primeira fase vai de 1922 até 1930, 1922 sendo a data em que tivemos a nossa Semana de Arte Moderna. Mas precisamos falar um pouco sobre o que antecedeu a Semana de Arte Moderna, né? A gente falou lá no pré-modernismo, né, que começa a haver uma crítica forte em relação aos ideais parnasianos, mesmo no simbolismo a gente falou sobre isso, o parnasianismo ainda está em voga, e aí tem uma galera, principalmente o nosso Oswald de Andrade, né, ele volta da Europa com a seguinte conclusão: olha, estamos muito atrasados em relação à nossa arte, a gente ainda está muito preso à estética parnasiana, a gente tem que acabar com isso. E o que está acontecendo na Europa? Nós estamos tendo as vanguardas europeias, ou seja, processos, né, contemporâneos de fazer arte que já apontam para o futuro, né? Daí vanguarda. Pessoal, algumas delas, né? Cubismo, tendo Pablo Picasso, né, como pintor, né, cubista, como grande expoente desse momento, né, se baseava numa técnica de decomposição geométrica, né, das formas, fazendo as pinturas com ângulo reto. E aí isso traz um exercício, né, pro leitor, né, pro espectador, né, da tela, para tentar entender e para tentar recompor aquilo que o pintor fez. O futurismo, né, uma vanguarda muito ligada ao militarismo, ao nacionalismo, né, a ideia da guerra como higiene do mundo, né. Não é à toa, o futurismo ocorreu na Itália e foi uma arte que depois foi apropriada pelo movimento fascista, né. Então, uma literatura que pregava o ódio, né, a liberdade das palavras em relação à sintaxe. Então a gente vai ver, né, poucos adjetivos, né, e aí o próprio Mário de Andrade vai fazer o insulto burguês, né? Então alguns elementos do futurismo vão ser apropriados por essa galera aí. O expressionismo, né, a ideia de que a arte é uma expressão de um mundo interior. Então você tem aquele quadro do Munch, né, o grito, né? E ele explica, né, que ele entendeu a natureza daquela forma naquele dia. Ele ouviu um grito da natureza. Então uma expressão de dentro de si. O dadaísmo, gente, dada não é nada, né? O dadaísmo é a anti-arte. É o cara colocar um pneu de bicicleta em cima de um banco e dizer que é um quadro. O dadaísmo é uma ofensa à arte, e ele tinha exatamente essa ideia. Então você vai ter poesia sem significado nenhum, que são só palavras soltas, onomatopeias de qualquer coisa, né, que só exploram o lado acústico das palavras. Então vamos ter o surrealismo, o grande Salvador Dalí, né, esteve em exposição recentemente aqui no Rio de Janeiro, que vai trabalhar com o inconsciente e com a escrita automática. O que é escrita automática? Escrever sem pensar. O Mário de Andrade fazia isso, né? Ele relata que chegou a fazer isso. É você sair escrevendo tudo que vier à sua cabeça e pensar depois, lapidar depois. Isso é o que ele chama de escrita automática. Pessoal, é importante que a gente entenda que não houve movimento futurista, não houve movimento cubista no Brasil. O que houve foram adaptações da nossa arte modernista dessas vanguardas europeias e presença de características dessas vanguardas principalmente nos poemas, né, que vão ser escritos nessa primeira fase do modernismo. Pessoal, e aí o grande marco, né, da nossa literatura moderna vai ser a nossa Semana de Arte Moderna. Um evento, né, que não foi literário somente, foi um movimento artístico. Vocês têm ideia, Vila Lobos tocou na Semana de Arte Moderna. Ela ocorreu em São Paulo em fevereiro de 1922, centenário da nossa independência política, que veio em 1822. E a ideia desses artistas aqui era, ora, agora, legal, nós somos independentes politicamente, mas quando nós vamos ser independentes artisticamente e culturalmente, né? Até quando esse ideal das oligarquias, né, de que tudo que é bom vem da Europa, vai permanecer? É muito irônico que a busca de uma identidade brasileira venha das vanguardas europeias. De qualquer forma, foi uma tentativa. Galera, foi um movimento altamente antiparnasiano. Vamos lembrar que o parnasianismo ainda era a estética em voga aqui. O simbolismo não fez sucesso e o pré-modernismo não foi uma escola literária. Foram ali alguns autores que já ensaiavam esse grande acontecimento que veio a chegar em 1922. Um anti-academicismo, ou seja,
A academia, né, um lugar, ou seja, a universidade, um lugar que é altamente segregacionista e que tem a ver com elite, que tem a ver com parnasianismo. Não a academia, vamos valorizar o conhecimento popular. A gente já vê isso nos pré-modernos, né? Eles já estavam ensaiando isso, como eu falei. Essa primeira fase do modernismo vai ser o que nós vamos chamar de fase de destruição. Há uma radicalização muito grande das construções. Então você vai ter um poema do Oswald de Andrade chamado Amor. E aí tem um verso, que é humor. Então o poema é amor, humor e acabou, né? Essa ideia do flash cinematográfico, né? O cinema vinha começando a fazer sucesso aqui já nesse momento. Busca de uma identidade nacional, mas uma identidade nacional diferente daquela lá dos românticos. Vamos tentar pensar, trabalhar aqui realmente no que é esse ser que é o brasileiro, né? A busca da liberdade, principalmente em relação ao verso livre. A liberdade estética. Língua brasileira. Aí nós temos o Pronominais do Oswald de Andrade, né, que ele fala que o bom mulato, né, o bom branco, vai falar me dá um cigarro e não dê-me um cigarro, como manda a norma gramatical que é lusitana, que é portuguesa, portanto europeia. Vamos romper com isso, vamos fazer do nosso jeito aqui, como nós fazemos aqui no Brasil. Valorização do cotidiano, humor. Nós vamos ter uma grande sacaneada nos parnasianos, né? Os poemas dos parnasianos vão ser muito parodiados por esses caras aqui. Nós vamos falar em 3 nomes. Os Andrades, né, Oswald e Mário, que não eram relacionados, eles não tinham nenhum grau de parentesco. Oswald de Andrade como grande precursor, né, desse movimento. Oswald de Andrade era muito radical, né, ele ia nos restaurantes chiques e arrotava na mesa e ia de chinelo de qualquer jeito. Então ele era realmente marcando uma posição, né, não quero ser igual a vocês. O Mário de Andrade já mais intelectualizado, vai valorizar o interior, vai falar sobre muito concentrado em São Paulo, né? E o Bandeira vai escrever um poema chamado Os Sapos, que vai ser lido na Semana de Arte Moderna. O Bandeira a gente vai trabalhar ele um pouco melhor na segunda fase do modernismo. Pessoal, espero que tenham curtido. Um abraço do Knup e até a próxima.